E hoje nós vamos falar sobre o signo de Áries, só que não de acordo com a minha opinião pessoal, mas sim sobre o que o astrólogo Parashara considerou sobre este signo. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Você já deve estar bastante acostumado a ouvir da boca dos astrólogos, em livros, sites, entrevistas, de que Áries faz aniversário entre o dia 21 de março até o dia 19 de abril, mas só que esta data está desatualizada e defasada. Ela já foi verdade há 2000 anos atrás, mas não mais, porque a astrologia sideral considera o fenômeno da precessão das estrelas, que é o conceito de que as constelações estão andando para trás. Então, quando nós fazemos o ajuste para o tempo moderno, de onde a posição da constelação de Áries está, isso vai mudar o aniversário de Áries. Então, nos tempos modernos, o aniversário das pessoas que são arianas de Sol vai ser entre o dia 17 de abril até o dia 17 de maio. Então, se você não nasceu entre o dia 17 de abril até o dia 17 de maio, você não é ariano pela astrologia sideral. Vou falar mais uma vez, você já deve estar bastante acostumado a ouvir da boca dos astrólogos, em livros, sites, entrevistas, de que Áries faz aniversário entre o dia 21 de março até o dia 19 de abril, mas só que esta data está desatualizada e defasada. Ela já foi verdade há 2000 anos atrás, mas não mais, porque a astrologia sideral considera, como eu falei, o fenômeno da precessão das estrelas, que é o conceito de que as constelações estão andando para trás. Então, quando nós fazemos o ajuste para o tempo moderno, de onde a posição da constelação de Áries está, isso vai mudar o aniversário de Áries. Então, nos tempos modernos, as pessoas que têm Sol em Áries, que são arianas de Sol, embora o objetivo deste vídeo não seja especificamente descrever as personalidades de Sol em Áries, mas sim do ascendente em Áries, mas isso é um assunto para outro momento do vídeo. Então, o aniversário das pessoas que são arianas de Sol vai ser entre o dia 17 de abril até o dia 17 de maio. Então, se você não nasceu entre o dia 17 de abril até o dia 17 de maio, você não é ariano pela astrologia sideral. Nem aqui, nem na China, você pode argumentar o tanto que você quiser a respeito disso. Então, caso você não conheça o seu signo pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te orientar para um tutorial que vai calcular o seu mapa astral de acordo com a astrologia sideral. Então aqui na capa tem escrito signo solar, você vai descobrir o seu signo solar e você também vai descobrir o seu ascendente, assim como todo o seu mapa astral. Então, não assista este vídeo até o final sem antes ter se certificado de que você calculou o seu mapa pela astrologia sideral. O objetivo desse vídeo é dar a descrição de Áries de acordo com o que o astrólogo Parashara considerou sobre este signo. O Parashara não era de fato um escritor, ele era um orador, um professor e, obviamente, astrólogo. E ele tinha diversos alunos, dentre eles o mais proeminente foi Maitreya, com quem ele teceu uma série de diálogos de pergunta e resposta. E dentre os tópicos foi tratado sobre os 12 signos ou 12 rashis, dentre eles Áries. Então todas essas conversas foram transcritas e compiladas dentro de um livro chamado O Grande Livro da Astrologia de Parashara, que é conhecido em sânscrito como Brihat Parashara Hora Shastra. E o Brihat Parashara Hora Shastra é considerada a Bíblia da astrologia védica, é um dos
livros mais importantes para desempenhar as técnicas. Só que este livro ele foi apresentado ao público em 600 depois de Cristo, já na Idade Média. Então muita água já andou por debaixo dessa ponte, fazendo necessário algumas atualizações. Então a função desse vídeo vai ser explicar algumas coisas importantes para vocês, porque se fosse simplesmente para dizer o que Parashara falou, não precisaria de um vídeo para isso. Bastaria eu falar para vocês assim, vá caçar o que o Parashara disse e pronto, né? Então, vamos começar pelo nome. O nome em sânscrito de Ares é Mesha, e Mesha significa um carneiro, uma ovelha ou um bode, mas pode significar também pioneiro, o primeiro a fazer alguma coisa. E Mesha também pode significar o nome do mês do ano em que o Sol ingressa na constelação do Carneiro, de acordo com o calendário solar indiano. Então, Mesha não é só um nome de um signo zodiacal, mas também de um mês do calendário solar da Índia. O astro ou graha regente de Mesha ou Ares é Marte. E entendendo o astro regente, dá para se entender muita coisa sobre o signo. Marte em sânscrito é chamado de Kuja. E Kuja significa aquele que nasceu da terra. Um outro nome para este astro é Mangala, ou Mangal. E Marte nasceu da Terra, então isso significa que a mãe dele é a Terra. Então ele é o astro que melhor consegue lidar com os desafios de estarmos encarnados no planeta Terra, que estar encarnado é uma luta, é uma batalha constante. Então esse astro ele consegue lidar com a adversidade, ele tem facilidade em antagonizar, ele é rápido em fazer as coisas, ele é o pioneiro, é o primeiro a acabar, mas não necessariamente o melhor de todos. Porque ser o primeiro a começar e o primeiro a acabar não necessariamente faz de você um expert no assunto, mas é o que mais tem proatividade. Só que ele também não mede as suas ações. Então é aquele graha que ele simplesmente salta da cachoeira sem primeiramente ver se lá no fundo da água se aquele rio ali é fundo ou se aquele rio é raso. Então ele pode se quebrar todo. Então é o astro que mais se quebra, que mais sofre acidentes. A cor de Marte significa o vermelho, então por causa disso ele tem uma aparência avermelhada, rosada. Então as pessoas com este ascendente vão ter uma aparência avermelhada ou rosada. O Parashara diz que Marte ou Kuja não tem um pai, mas só que algumas outras versões dessa história vão dizer que o Marte ele é filho de Shiva, é o segundo filho de Shiva. Vou explicar isso num outro momento. E ele é um solitário, ele é um cowboy solitário, ele não conta com ninguém, ele conta com a sua própria força, inteligência, lógica, e ele é conhecido também como um brahmacharya. Marte é um brahmacharya, isso significa que ele é solteiro, ele é celibatário. Ele não necessariamente significa que ele é virgem. Virgem e celibatário não é a mesma coisa, significa que ele pode até ter relações sexuais, mas ele não depende
de relacionamento para fazer as suas coisas. Então, ele é livre. Então, a sombra de Áries é o seu signo em oposição, que é Libra. Para o ascendente em Áries, o descendente fica sendo como Libra, a sua sombra. Então, quando Libra tem essa necessidade de sempre olhar o lado das outras pessoas e de gostar de relacionamento ou se sentir mais energizado quando está num relacionamento, Áries é o contrário disso. É um signo que não pondera o lado das outras pessoas e então ele é autocrático, pode na via negativa ser egoísta. Eles têm uma tendência a falar muito sobre eles, sobre o que eles pensam, sobre o que eles estão sentindo. Os assuntos giram em torno do que eles acreditam, nas crenças pessoais deles. Então pode ser um tanto irritante, às vezes, conversar com eles. Numa conversa, eles sempre têm uma tendência a puxar o foco da conversa para eles, para algum assunto de interesse deles. Então, eles podem ter muita dificuldade de serem justos, de olharem o lado das outras pessoas. É um desafio. O elemento ou tátua desse signo é o fogo, que é conhecido em sânscrito como Agni. Então, frequentemente vocês vão ver que a forma deificada no hinduísmo do fogo é Agni. Então, ele é associado a Marte também. Então, Marte rege todas as coisas associadas ao fogo, todas as profissões relacionadas ao fogo, como, por exemplo, bombeiros, cozinheiros, pessoas que trabalham em caldeiras, com crematório, com carvão, com lugares altamente quentes. O signo de Áries se sente muito confortável nessas condições, em condições de extremo calor. Agni é a deidade que habita no nakshatra Kritika, que começa em Áries. E existe um guerreiro relacionado a esse nakshatra que se chama Kartikeya ou Skanda. Então, frequentemente, Marte é associado a Kartikeya ou Skanda, que é, na verdade, na mitologia, um bebê de 7 anos, de 7 dias de vida, que matou um demônio, que destruiu um demônio. Então ele é bravo, é corajoso, destemido e bélico, sabe lutar. Só que as pessoas de Áries, quando nós pegamos todas as associações desse signo e colocamos do planeta e colocamos para o signo, as pessoas de Áries são do mesmo jeito, elas podem ser como bebês, elas podem ser infantis. Marte rege a época da nossa vida em que os dentes estão começando a nascer do bebê. Então o bebê nasce quando a criança começa a nascer os dentes. Essa fase da nossa vida é regida por Marte. Então é quando as crianças elas estão querendo experimentar as coisas, estão conhecendo o próprio corpo, a coordenação motora. Há bebês que gostam de usar a boca para roer os pés das mesas ou simplesmente morder os brinquedos, destruir as coisas. Então Marte tem essa capacidade de quebrar as coisas, de destruir as coisas. Então, as pessoas de Áries, elas podem ser destrutivas. E, às vezes, isso não é muito consciente. As pessoas desse signo são imediatistas, exatamente como os bebês são. Então, os bebês são facilmente estimuláveis pelos sentidos. Então, quando ele quer mamar e nada vai convencê-lo a não fazer isso. E quando um bebê não tem
os seus desejos saciados, o que ele faz? Ele chora, ele faz birra. Então as pessoas se sigam, elas são como bebês, elas conseguem as coisas porque elas choram, elas birram. Já viu aquele ditado, quem não chora não mama? Então é aplicável a esse signo. Pelo fato de que algumas outras versões de Marte dizem que ele nasceu do calor, da raiva de Shiva. Shiva, na cosmologia védica, ele representa o sagrado masculino. Ele representa o conceito da masculinidade dos varões. Então, Marte é o mais masculino de todos os astros. E os astros são divididos em 3 gêneros: masculino, feminino e os eunucos. Então, do gênero masculino, Sol, Júpiter, Marte. Marte é o mais masculino desses 3. Então, ele representa o nível de masculinidade do homem adolescente. Então, o homem adolescente, ele tem uma certa necessidade de não se identificar com o universo feminino e sim com os seus grupos, com as suas alcateias. Então, esse signo ele rege fraternidades ou convivência entre rapazes, como, por exemplo, iniciação no universo masculino, provas de coragem, alistamento militar. Então, as pessoas desse signo, elas são bullying, elas fazem muito bullying com as outras pessoas para mostrar que elas existem, para mostrar o valor delas. Então, elas podem assediar moralmente as outras pessoas. Eles se sentem ameaçados com o simples fato de uma pessoa discordar deles. Então, começa dentro da família. Então, quando tem alguém que discorda minimamente deles, eles se sentem ameaçados, eles acham que eles vão ser destruídos. Então, eles estão paranoicos e podem ser pessoas difíceis de lidar. Então, quando eles amadurecem, quando eles começam a moldar a agressividade deles de maneira mais construtiva, eles olham para trás e vão ver: realmente foi um erro eu ter feito assédio moral contra aquela pessoa, eu fui um idiota. Então, as pessoas desse signo, elas precisam aprender a ter pleno controle dos seus sentidos. Então, eu tô com vontade de falar, mas pondere. O que você vai falar? É necessário que você vai falar? Eu tô com vontade de matar você. Mas pondere antes. Será que vale a pena matar uma pessoa por tão pouco? Eles precisam ter plenos domínios dos sentidos deles para eles serem os verdadeiros guerreiros. Porque Marte é um kshatriya. Ele pertence à casta dos kshatriya. E os kshatriyas são os guerreiros, são policiais, militares, salva-vidas, bombeiros, pessoas que protegem os ambientes, como seguranças, podem ser inclusive funcionários públicos, pessoas que servem à sociedade. Então, eles precisam ter pleno domínio dos seus sentidos para eles serem mais disciplinados. Esse é o signo que ele tem mais capacidade de ser disciplinado. Quando ele é devidamente treinado, para isso você tem que olhar como é que está o estado do seu Marte. Para o ascendente em Áries, Marte é o Lagnesha. Então você tem que ver como é que está posicionado Marte no seu horóscopo, para ver qual é a sua capacidade de disciplina. Exatamente, de repetição. Então esse signo, quando ele consegue moldar esse controle dos sentidos, ele consegue ser o soldado mais disciplinado. Ele consegue acordar todo dia às 6 horas da manhã e comer a mesma refeição, sair para trabalhar e conquistar as coisas, e fazer isso todo dia. Porque
eles não têm muito interesse por conforto. Lembremos que Marte tem queda ou debilitação no signo de Câncer, que é um signo que busca muito conforto, zona de conforto, relaxamento, segurança, sentimentos. Então esse signo ele não lida muito bem com essas coisas do signo de Câncer. Então eles não ligam para conforto tanto, mas mais em colocar em desafio o próprio corpo, os próprios limites do corpo. Eles não lidam tanto para sentimentos, eles são muito diretos, ao ponto e franco no que eles vão falar. Então, quando eles não gostam de alguma coisa, eles deixam muito bem claro. Esse signo ele é mais comum em mapas de pessoas que têm problemas com a justiça, como, por exemplo, golpistas, assassinos, psicopatas, pessoas que desobedecem à lei. Um outro signo que também tem muito problema com a lei é Peixes, mas por um outro motivo. No caso de Áries, é porque eles acreditam que eles estão acima da lei. Então, é exatamente aquela sensação de liberdade da criança muito pequena, que ela acredita que o mundo gira em torno dela. Então, essas pessoas, meu pai nasceu para ser meu pai. Ele não tem uma vida própria. Minha mãe nasceu para ser minha mãe. Ela não tem vida própria. Essa casa existe porque eu estou aqui. Então, eles acreditam que eles são o centro do universo e que eles não devem se moldar às leis, mas sim que as leis devem se moldar à vontade deles. Então esse é o grande tropeção desse signo. Algumas vezes eles podem ter problemas de socialização, porque eles são tão displicentes em relação aos sentimentos dos outros, que eles podem ser expulsos das coisas. Como, por exemplo, expulsos da academia porque não conseguem se adaptar à lógica da universidade. Ser expulso da empresa, ser expulso da família porque não consegue se adaptar àquele clã. Então esse signo ele pode ser bastante solitário em determinadas épocas da vida dele. Sobre a questão do fogo, esse signo ele tem agravamento de Pita. E o dosha desse signo, o desequilíbrio dele é Pita. Então, eles podem ter problemas relacionados ao calor, como excesso de transpiração e excesso de queimor. Sobre a questão da parte do corpo que Áries rege a cabeça, o crânio, o cérebro, que é onde vem a inspiração. A modulação natural, ou guna, desse signo é Rajas. Então esse signo ele é muito movido por satisfazer os seus desejos. Rajas tem muito relação com o Purushartha Kama, que é a satisfação dos seus desejos. Só que o signo de Leão e de Sagitário também são regidos pelo fogo, só que diferentemente desse tipo de fogo, o fogo de Áries ele é cardinal, ou ativo, ou cardial. Então significa que eles são os primeiros a estipular as regras das coisas, a moralidade, o que fundamenta aquele grupo, os dogmas. Então eles são, além de serem os primeiros a estipular as regras e os dogmas das coisas, eles são os mais disciplinados em seguir os dogmas. E isso na via negativa pode deixá-los extremistas. Eles têm uma tendência a ter extremismo. Então, quando eles entram numa religião, eles ficam extremistas e podem acreditar que quem não é daquela religião merece ser caçado. Pelo fato de que Marte é uma entidade que nasceu da Terra, ele tem uma mãe,
Então ele precisa de muito amor da mãe, ele precisa de muito afeto. E quando ele não tem afeto, é a única pessoa que ele tem é a mãe. Então eles normalmente não têm relacionamentos, eles tendem a ter uma relação bem distante com o pai ou inexistente, mas a mãe é uma figura central. Então quando a mãe não dá devidamente a proteção, o amor, o carinho, a nutrição, eles crescem sem uma referência maternal saudável e então eles podem virar adultos quebrados, emocionalmente quebrados, psicologicamente surtados, atribulados, principalmente os homens. E, então, por causa disso, eles podem ser atraídos por seitas malucas, por seitas que beiram um determinado fanatismo, porque eles são motivados pelo medo. Então, eles acreditam que existe algum mal na sociedade que não sabem exatamente qual é esse mal, se são sociedades secretas, se é uma determinada religião, se é maçonaria. Por isso, eles podem ser atraídos por seitas malucas, narcotráfico, grupos terroristas, justamente porque eles estão buscando aquela estrutura maternal, emocional que eles não tiveram com a mãe. Então, nos casos em que a mãe é presente, uma figura forte, equilibrada, isso não acontece. Eles tendem a ter um estado emocional mais saudável, uma estrutura emocional mais saudável. Todo signo de fogo ele é naturalmente de polaridade masculina, porque o fogo ele é o portador da luz. Ele projeta luz em matéria escura, então ele traz consciência, ele traz visão afiada. Falando na visão, esse signo ele tem uma visão muito afiada, então normalmente eles tendem a ter uma vista boa. Você deve olhar como é que está o estado do seu Sol no seu mapa, a força desse Sol, porque o Sol ele também representa força. Sobre as partes do corpo, o Áries representa as cores vermelhas. Então, tudo que é de vermelho no seu corpo é regido por Áries. Então, é o sangue, a cor escarlate, eles gostam muito de vermelho, cores quentes, se sentem energizados. E também as enzimas digestivas, porque o suco gástrico, porque ele tem essa qualidade pita, de muito calor. Então, eles podem ter mais problemas de ardência no estômago, úlceras, azias. Então, é por isso que vocês devem ter uma alimentação que não agrave o pita de vocês, o dosha pita de vocês. Segundo as considerações de Parashara dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, antes de eu explicar para vocês o que o Parashara diz, eu devo fazer alguns apontamentos. Quando o Parashara fala sobre a questão da aparência de Áries ou Mesha, ele está falando especificamente de quem tem o ascendente ou o Lagna em Mesha. Tá certo? Então, é que fique muito bem claro, o Sol não rege a aparência, a Lua não rege a aparência, é o ascendente que rege a estatura, o físico da pessoa. Agora, quando o Parashara fala sobre questões comportamentais de Mesha, aí pode se referir tanto ao ascendente, mas também ao Lagnesha. Então, vamos supor que você tenha ascendente em Capricórnio. E então significa que Saturno é o regente do mapa. E se o Saturno estiver em Áries, então isso significa que você tem o Lagnesha em Áries. Então ele vai trazer mais a questão comportamental desse signo e não tanto a questão de aparência. Agora, se você tem o Atma Karka, que é o astro com grau sideral mais elevado em longitude, isso já entra na questão da astrologia de Jaimini, aí sim também se aplica tanto para a questão de aparência quanto a questão de comportamento. Então, o que o Parashara diz sobre a aparência de Mesha, ou de Áries?
que esse signo ele não tem uma estatura tão alta, porque Marte é dito de não ter uma estatura tão alta. Então, tanto o signo de Escorpião, que é o outro regido por Mangala ou Marte, quanto Áries, eles não são tão altos, mas só que Parashara diz que vocês são musculosos, então pega músculo muito fácil, são magros, não são tão magros a ponto de ser um palito, mas também não são um armário, são baixos e com músculos definidos. Eles têm uma pele áspera e eles têm um pescoço e um rosto comprido e também têm um gosto por alimentos amargos. Então, se você tiver Marte próximo do ascendente ou Marte na casa 2, pode indicar um paladar por alimentos mais amargos. Parashara diz que eles têm sobrancelhas espessas e uma visão afiada, eles têm muita energia e ambição, são corajosos e impulsivos. Parashara diz que algumas vezes pode acontecer de o regente estar mal posicionado no horóscopo, eles podem ficar brutos e agressivos. Com boas influências no Lagna, eles se tornam autoconfiantes, corajosos, empreendedores e de grandes ideais e liberais. Então eles podem ficar muito respeitadores do espaço dos outros. E esse signo, ele tem uma grande capacidade de empreendimento. Então eles são tão competitivos que eles podem lidar muito bem na lógica capitalista, de serem produtivos e de serem empreendedores de negócios, de iniciar negócios, de serem empreendedores, de ajudar as outras pessoas a abrir negócios. Então eles são aquela pessoa que gosta de ajudar os outros a iniciar alguma coisa que vai ser boa para a vida deles. Eles têm determinação e força de caráter, Parashara diz. Eles têm habilidades de um executivo, mas mudam muito. Eles são muito otimistas, eles são bons amantes e possuem um charme que atrai o sexo oposto, ou mesmo sexo, dependendo de alguns casos. Então, eles tendem a atrair um parceiro charmoso e bastante receptivo, bastante ponderado, justo, que gosta de olhar ao lado das outras pessoas, porque eles têm um descendente na casa 7, Libra, eles têm Libra na casa 7, então eles atraem uma pessoa estilo venusiana. A cor da pele é puxada para o vermelho, eles têm um físico proeminente, é um signo quadrúpede pelo fato de que o bode tem 4 patas e é forte durante a noite. Isso significa que durante o dia eles tendem a ser mais desenergizados. E pelo fato de que Áries é o signo de exaltação do Sol, então o Sol tende a ter muita afinidade com esse signo, então eles são muito bons em situações de hierarquias, em que existem o rei, a rainha e o kshatriya, são os soldados. Então eles tomam ordem, eles recebem ordens do rei. Então esse signo ele é muito bom para trabalhar num esquema de alguém que recebe ordens, mas só que quando eles têm respeito e admiração pelo líder, porque se eles não têm respeito e admiração pelo líder, eles simplesmente não vão acatar as ordens. Eles podem ser anárquicos e serem rebeldes. Então é o primeiro que se rebela das coisas. Ele denota coragem, Parashara diz, ele reside na direção leste, enquanto Marte rege a direção sul e é bem associado à monarquia, pelo fato de que o Sol, na astrologia védica, ele também é um kshatriya, exatamente como Marte. Então, esse signo ele se relaciona muito bem com o Leão. Leão é, inclusive, o paraíso astral de Áries. Ele vagueia pelas colinas e sua modulação natural é rajas.
E ele se ergue pelas costas e é feroz. Então eu acredito que eu expliquei as coisas, as características básicas sobre o signo de Mesha ou Áries, de acordo com Parashara. Então, se você apreciou o material, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela, que ajuda a subir o vídeo. Se você quer receber sempre atualizações e se certificar de que você não vai perder nada, você ative o sininho, que sempre que eu subir um vídeo você vai receber a atualização no seu smartphone. Então, muito obrigado pela atenção. Saiba que eu posto vídeos sobre astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.